Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Silvio Souza de Física, do Ensino Médio Integral da professora Marcelena Barbosa Lino. Estaremos estudando nesse tópico corrente elétrica e sua intensidade, as habilidades em identificar e calcular a presença de eletricidade no dia a dia, tanto em equipamentos elétricos como em outras atividades, reconhecendo as grandezas associadas ao estudo da eletricidade, tais como resistência, corrente, tensão, energia e potência elétrica. Semana de desenvolvimento de 18 de maio a 22. Nesse primeiro momento, estaremos nos atendo à eletrodinâmica. Toda vez que você ver esse sufixo dinâmica introduzido em qualquer tópico na física, significa a força aplicada ao movimento, né? Então, na corrente elétrica não seria diferente, né? Já que a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons. O elétrons, essa partícula subatômica, né? Uma das partículas formadoras do átomo e de carga elétrica negativa, né? Ela é responsável por esse fluxo, né? Toda vez que tivermos esse fluxo ordenado, né, de sentido, passamos a ter o que chamamos de corrente elétrica. Aqui nós temos as partículas positivas e negativas, né, que são os elétrons e os prótons e seus formatos de campo elétrico. E entramos numa situação bem importante, que é a causa da corrente elétrica. Se fizermos uma analogia da corrente elétrica com a tubulação de água das residências, é mais ou menos a mesma visão, né? Toda vez que nós temos um fluxo de água passando por uma tubulação, é a mesma visão que nós temos de corrente elétrica, né? O fluxo de elétrons passando dentro de um fio, né? Toda vez que você liga o seu celular num cabinho, né? E põe no plug do celular, você passa a ter um fluxo ordenado de elétrons que tem por sentido carregar o seu celular, né? Como é que acontece este carregamento? Para ter é, um fluxo de água, né, dentro de uma tubulação, necessita-se de uma pressão d'água. Existe a necessidade de ter uma força d'água, né? Então, se o chuveiro está bem fraquinho, se a sua torneira está bem fraquinha, significa que a pressão da água, a quantidade de água que está passando na tubulação, está fraca, né? Então, a esta pressão, em analogia com a eletricidade, chamamos de tensão, né? A tensão elétrica. A tensão elétrica é medida em volts, né? Em homenagem ao italiano Alessandro Volta, né? É chamado de volts, né? Em homenagem a ele. Esta pressão, toda vez que temos uma alta pressão, nós temos também uma alta corrente elétrica, né? Toda vez que haja uma corrente elétrica, existe uma necessidade de uma DDP. O que é uma DDP? É uma diferença de potencial elétrico. Fazer uma analogia aqui, se você tivesse um objeto em cima da mesa e você quisesse que ele rolasse, né? Você teria que levantar um dos lados da mesa, né? Levantou os lados da mesa, esse objeto ia deslizar e ia cair no chão, né? Na diferença de potencial é a mesma coisa. Diferença de potencial gravitacional em analogia com a diferença de potencial elétrico, né? A gente aumenta uma dos potenciais elétricos, né? E abaixa o outro, né? Então os elétrons eles vão buscar fazer esse movimento ordenado, eles vão circular, eles vão se mover, né? Aqui tem uma animação da sobrecorrente elétrica num fio partido, né, com a visão dos elétrons se movendo ordenadamente, né, e a visão também de intensidade elétrica. O que é intensidade elétrica? Se você pudesse partir este fio, né, como diz aqui na animação aqui, e ver o fluxo de elétrons e pudesse medi-los, quantos elétrons estão passando naquela determinada fração de segundo, né? A isso chamamos de intensidade média da corrente elétrica. A intensidade média da corrente elétrica é a carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo, no caso aqui, o segundo. Muito obrigado a todos.
estaremos continuando as nossas aulas aí. Peço que vejam os slides e leiam os slides com cuidado. Nós temos umas questõezinhas. No mais, muito obrigado e um abraço.